Olá, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. A todos que participaram do nosso seminário temático mensal e a todos que estarão comprando posteriormente essa aula, um grande abraço. Muito obrigado por estarem conosco. Há alguns que também já são até dos nossos cursos, do curso básico, médio, bacharel em teologia, ou dos cursos de hebraico, aramaico e grego, da modalidade presencial e à distância, que estão sempre conosco no seminário temático mensal. Então, todos os meses estamos oferecendo temas ligados à graduação em teologia ou aos cursos de pós-graduação em teologia, discutindo numa perspectiva sociológica ou hermenêutica, a partir das novas perspectivas hermenêuticas da exegese bíblica, fazendo temas com muitas referências bibliográficas, sempre no objetivo de auxiliar vocês que estão se aprofundando nesta área, estão construindo seus TCCs, monografias, dissertações de mestrado. Então, nosso objetivo é trazer luz a toda essa nova proposta sociológica e teológica nas investigações modernas e atuais. Nosso tema será muito interessante: novas perspectivas hermenêuticas sobre a construção do Messias semidivino no cristianismo de origem. Então vamos trabalhar nessa aula uma ideia das tradições messiânicas até chegar no messianismo por trás do personagem Jesus, o título de Ho Christos em grego, direcionado ao personagem Jesus e muito mais. Então, confira o vídeo e se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, também o nosso contato é o 11 970 98 42 32. Neste momento, vamos fazer a apresentação dos slides e da aula. Olá mais uma vez, vamos estar fazendo as apresentações dos slides e do conteúdo. Nosso seminário, ele trabalhou o tema Novas Perspectivas Hermenêuticas sobre a Construção do Messias Semidivino no Cristianismo de Origem. Vamos falar um pouco da fé messiânica, as tradições messiânicas por trás do título de Mashiach, em hebraico. Segundo Silva, a expressão Messias tem sua origem no hebraico Mashiach e significa ungido. O termo no Antigo Testamento indica um ritual de unção, atestado para reis, sumos sacerdotes e profetas. O mesmo afirma que Davi foi o primeiro rei a ser ungido, na perspectiva de uma aliança eterna, segundo Samuel 23, do 1 ao 5, declarado como Filho de Deus. No texto de Samuel, nós temos uma leitura deuteronomista sulista, possivelmente uma redação pré-exílica que traz traços da tradição davidista, a figura de Davi como rei, como ungido, como herói, porque o termo ungido, que vem do hebraico Mashiach, ele quer dizer simplesmente ungir. Os reis eram ungidos, objetos eram ungidos. No entanto, o termo foi tomando outra conotação. O termo foi tomando outra interpretação, ao ponto de Mashiach ser trabalhado na figura de um rei político da linhagem davídica que salvaria Israel da mão dos seus dominadores, subjugadores. Desenvolve-se assim em Israel a concepção de que a monarquia era uma conceição divina, não somente para a pessoa de Davi, mas
era extensiva sua dinastia. Os profetas denunciaram o desagrado de Javé para com a monarquia. Eles alimentaram a esperança na intervenção de Javé na história de seu povo, aludindo que Javé enviaria um Messias para restaurar a monarquia e governar seu povo com direito e justiça. Deste modo, a partir da figura do rei, especificamente do rei Davi, é projetada a figura do Messias. Então, Israel, no período pré-exílico, na época da redação sulista, eles estavam vivendo problemas políticos. Políticos como Acás, eles estavam levando Israel a uma inclinação aos cultos cananeus, às divindades cananitas. Os textos dessa época, os chamados textos deuteronomistas, chegam a mencionar que Acás ele sacrificou seus filhos a Moloque. Então, os ritos culticos a outras divindades eram evidentes no sul. E o norte, ele possivelmente já tinha sido destruído. No ano 722, o norte foi destruído. Alguns nortistas desceram para o sul, outros nortistas foram deportados para a Síria. E nós temos então um povo meio que misturado, nortistas e sulistas vivendo juntos, produzindo literatura, tentando trazer algumas tradições e ressignificar algumas teologias. Então, por trás da figura messiânica, Davi era o modelo de rei ungido do Senhor, de rei segundo o coração de Deus. Isso na perspectiva de quem escreve. Schmidt chama a atenção quando mencionou que em Isaías 11, do 1 ao 5, o autor proto-isaiânico descreve metaforicamente a vinda de um soberano e fala das habilidades que o Espírito lhe concede e das tarefas do governante a partir da justiça e fidelidade. Portanto, a fé messiânica no Antigo Testamento se manifesta pela esperança do advento de um ungido de Javé, ancestral de Davi, que restauraria a monarquia. Logo, a esperança messiânica, embasada na figura de Davi e de um monarca da casa davídico que restauraria a fé javista, um governo justo que se inclinasse às necessidades sociais do povo e que levasse Israel a um javismo mais centralizado para o que seria chamado de monoteísmo, uma ideia de um único Deus. A queda do Reino do Sul em 587 a.C., sobre o poder dos babilônicos, com a consequente perda da autonomia política, obrigou os judeus a repensarem a monarquia, quanto a ela tenha desempenhado um papel importante na formação do Estado em Israel, garantindo-lhe maior estabilidade econômica e política. Ela não soube oferecer ao povo duas coisas fundamentais: a ética da fé javista, justiça e paz. Essa omissão foi descrita nos escritos proféticos como decorrência de que a monarquia perdeu a consciência de que seus reis eram ungidos, Messias, para servirem a causa da justiça e da paz. Ou seja, esperava-se que esse Mashiach, da linhagem davídica, reinasse para o povo e não para o bolso, trouxesse ética, paz e uma fé javista numa perspectiva
monoteísta, como único Deus, e não como estava sendo, mas em uma ótica de monolatria, vários deuses. Alguns grupos queriam cultuar só Javé, outros grupos queriam cultuar Javé influenciado com a Asherá, com o Baal e etc. O exercício do poder levou os reis à idolatria, a graves consequências. Ela comprometia os fundamentos éticos essenciais do culto javista, a misericórdia, a justiça e humanidade diante de Deus. A monarquia deveria ter um compromisso com os pobres, para quem Javé exige justiça. Do rei espera-se que julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Salmo 74, verso 7. Seu reinado será subsidiado pelas nações, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e desvalido. Então, temos na literatura salmúdica messiânica alguns aspectos da figura de como esses redatores imaginavam que seria esse Messias. Político, resgatador do javismo, trouxesse ética, equidade, justiça, paz e etc. Ele tem piedade do fraco e salva a alma do indigente, redime as suas almas da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Com o retorno dos exilados e a reconstrução do templo e da cidade, Israel viveu um novo momento. Neste contexto, não existia mais a monarquia para medir a relação política do povo. Assim, os judeus que retornaram da Babilônia não tinham mais um rei que governasse em nome de Deus, mas os sacerdotes governaram em nome de Javé. Aqui estamos falando do chamado judaísmo pós-exílico, da comunidade de judeus que saíram da Babilônia e retornaram a Jerusalém com o título de repatriados judaítas, que agora vão tentar reconstruir a cidade, suas atividades culticas e novamente trabalhar uma perspectiva messiânica, que agora estaria um pouco complicada, porque não tem mais monarquia, não tem mais rei da casa davídica, os dominadores são os persas, primeiro Ciro, o rei Aquemênida, que liberou o povo para retornar para sua terra, e esse povo assim conseguir reconstruir a cidade. Mas não tem mais monarquia, tem agora os persas dominando sobre estes israelitas, judaítas repatriados em Jerusalém, que estão lá possivelmente trabalhando, produzindo para mandar alimentos e impostos para os persas. Eles são vassalos, eles não são uma nação independente. Então, como é que vem Messias agora se não tem uma linhagem davídica? Começa a se fazer reinterpretações da figura messiânica, ligando o Messias ao sacerdote. Neste período de hierocracia, a esperança messiânica muda de foco, pois no momento em que o sumo sacerdote ocupou o lugar de rei, ele se tornou ungido de Javé. Portanto, no período pós-exílico, a esperança messiânica passa por modificações, em que se acreditava que um reino trará consigo um rei cujo domínio se estenderá por todas as nações, criando uma nova era de paz universal anunciada por Zacarias. Ou seja, nós vamos ter no período pós-exílico o trabalho do chamado Trito Isaías, nós vamos ter o trabalho propriamente do Zacarias e dos profetas pós-exílicos retrabalhando uma concepção messiânica.
Nesta visão messiânica, a justiça faz parceria com a paz e as inúmeras realidades internas e externas que fizeram a história de glória e de desgraça da monarquia são mantidas por uma contínua esperança no Messias. Então temos agora uma tentativa de manter a fé messiânica, mas ressignificar essa fé na figura do sacerdote, que esse pudesse então cuidar desses repatriados judaítas, proporcionando justiça, paz, as celebrações culticas, as terminologias deveriam girar em torno dessa teologia, e assim teremos uma nova figura messiânica. As duas tradições messiânicas do período do Antigo Testamento, isso é muito importante para entendermos como que o próprio pensamento messiânico ele era plural, ele não era singular. De acordo com Siqueira e Santos, as duas tradições messiânicas têm como figura central o grande guerreiro Davi, que na tradição do Messias pastor, Davi é apresentado como aquele que vem de Belém de Judá, de um meio pastoril. A tradição do Messias guerreiro parte da história de Davi no palácio em Jerusalém, e o que legitima essa tradição era a história na qual Davi vence o gigante Golias. Ou seja, temos um grupo mais davidista que trabalha a figura de um Davi do campo, pastor, guerreiro. Então a figura desse personagem é construída nessa proposta. E o Messias davídico, ele seria então um Messias judaíta, mais simples, e em detrimento à figura de um outro Messias, que seria apresentado de uma perspectiva mais bélica, guerreiro e com poder bélico. A partir destes relatos, é possível constatar que há pelo menos duas tradições proféticas que conservaram e anunciaram o Messias no Antigo Testamento. Um de origem hierosolimita e o outro judaíta. Estas tradições também nos apresentam alguns aspectos semelhantes, tendo em vista que o Sul é marcado por memórias importantes, como, por exemplo, Sara, Abraão, as Guerras Santas, o Davidismo, a presença de Javé em Sião, onde pode-se destacar Sião e Davi como principais características das tradições religiosas do Sul. Muito bacana. Muito interessante averiguarmos nessa perspectiva a figura do Davi, ora guerreiro, ora pastor, e as tradições por trás da construção dos vários Davis e de como essas tradições influenciarão numa ideia messiânica davídica. Porque por trás da figura de Davi nós temos tradições construídas por trás do personagem. E essas tradições influenciarão na concepção messiânica. Embora se trate de memórias diferentes, Sião e Davi se completam. Davi transporta a Arca da Aliança em 2 Samuel 6, e em Sião, junto à arca, recebe de Natã a promessa de eterna dinastia. Outra questão é que o templo e o palácio estavam situados no mesmo espaço territorial de Jerusalém. Portanto, o templo e o santuário eram propriedades do soberano. Assim, o sacerdote era um funcionário que podia ser instalado e destituído pelo rei. Ou seja, uma tentativa de levantar a ideia monárquica, Davi, o rei, até nessa época tendo uma superioridade do próprio trabalho sacerdotal, palaciano e templário. Então, temos aqui tradições, a tradição da figura do Messias, rei,
e da figura do trabalho sacerdotal messiânico, propriamente um trabalho que teve uma abrangência e uma evidência no judaísmo pós-exílico, porque não tinha mais rei. Israel, os judaítas não tinham mais rei. Há uma diferença bem marcante entre Sião e Davi e Belém. Em Sião, Davi é enaltecido como rei e lembrado por suas excursões bélicas. Na tradição de Davi e Belém, a concepção é da sua fragilidade e de um homem do campo, ou seja, temos um Davi que trabalhará, que será a influência de uma ideia de um Messias campesiano que se assenta em um jumentinho, mas nós também teremos a figura de um Davi guerreiro que contribuirá na ideia da construção de um Messias palaciano que vai à luta, que tem poder bélico e que certamente fará com que Israel seja liberta da mão dos seus opressores, dos seus perseguidores e etc. Então, um Davi, numa perspectiva de guerreiro, é muito mais atrativo para o templo e o comércio. Esperar um Davi que tenha força, ou um Messias que tenha força para subjugar os dominadores, é muito mais atrativo para os sulistas do centro e os dominadores do culto pós-exílico do segundo templo, esperar um Messias com características bélicas e guerreiras para subjugar tanto persas, gregos e romanos futuramente, do que um Messias que vem assentado em um jumentinho. Isso explica um pouco porque alguns grupos religiosos no Novo Testamento não aceitavam Jesus como o Christos em grego, como o Cristo. Ele é simples, ele vem de uma tradição belemita, campesiana, simples, pobre da Galileia. E esses judeus do templo, propriamente os sacerdócios sadoquita e os saduceus, eles esperam um Messias com poder bélico, que tenha força para subjugar o império. Então é uma coisa meio que utópica, porque o Império Romano é gigantesco, com o seu exército, com as suas legiões de soldados, e até porque não é tão interessante no Novo Testamento vir um Messias para os sacerdotes, porque eles estão coligados com Pilatos e Roma em desvios de verbas. Então, os sacerdotes propriamente da linhagem sadoquita, os saduceus, eles estão tranquilos e favoráveis. Agora, o povo, principalmente os galileus, eles não estão tranquilos e favoráveis, porque eles são subjugados pelos sacerdotes que querem o dízimo, que querem a oferta, que querem os animais para o sacrifício, mesmo sabendo que alguns galileus e alguns que viviam nas cidades galileias não tinham condições para isso, mas eles eram subjugados numa perspectiva religiosa. Eles se sentiam mal se eles não tivessem a possibilidade de fazer o sacrifício, então eles faziam de tudo para levantar o dinheiro do animal e fazer girar economicamente o templo, que também tinha um vínculo com Pilatos e o Império Romano, ou seja, desvio de dinheiro para todo lado. Mas enfim, eu estou só adiantando um pouco para a gente entender que por trás do título messiânico direcionado à figura de Jesus no período neotestamentário, tem tradições messiânicas lá atrás que contribuirão para que ele seja aceito ou não aceito como o Cristo, como o Messias. Os judeus, liderados por Ciro, influenciados pela tradição messiânica jerosolimita, em que aguardavam um Messias como rei guerreiro,
viram em Ciro características semelhantes à do seu Messias. Enfim, o título messiânico atribuído a Ciro pelo autor deutero Isaías 45, verso 1, não tinha o objetivo de substituir a esperança do Messias davídico, político e guerreiro. Nessa perícope, que vai até o verso 7, é possível observar uma outra tradição messiânica do judaísmo exílico. Então aqui tem toda uma construção por trás, do capítulo 40 ao capítulo 55 do livro de Isaías. Sugere-se um personagem histórico que viveu na comunidade de judeus exilados na Babilônia, que poderia ter sido discípulo do primeiro Isaías. A academia o chama de Deutero Isaías. E no capítulo 45, verso 1, ele direciona o título de Messias ao rei Ciro. Aí complica, porque Ciro, ele não é da linhagem davídica, ele não é israelita, ele não conhece Javé, mas lá está dizendo que ele é ungido de Javé. Em hebraico, o termo ungido vem de Mashiach, o título messiânico atribuído a um rei que não tem nada a ver com Javé e nem com a dinastia davídica. Isso foi tema de um outro seminário temático mensal. Ele trabalhou o título, a história do deutero Isaías, contexto histórico, a teologia por trás do título de Messias direcionado a Ciro. Então não pode perder, não fiquem de fora e depois nos procurem para vocês comprarem essa aula também. Segunda parte. Então, a comunidade joanina, a voz dos que saíram, como uma releitura messiânica. Interessante trabalhar com a comunidade joanina, porque ela pode estar se referindo a um cristianismo ou um proto-cristianismo que estaria talvez um pouco mais próximo daquele cristianismo da fonte P, da fonte Q, a fonte de ditos de Jesus, um pouco mais próximo do começo do proto-gnosticismo, o Evangelho de Tomé. Então tem muita coisa aqui interessante. Então, pensando nesse cristianismo de origem, os primeiros cristãos, eles são judeus que saem do judaísmo e agora interpretam Jesus como Ró Christos, como Messias. Nisso, citamos o autor Brown, o qual diz que a comunidade joanina começou entre os judeus que se ajuntaram a Jesus e acharam que ele era o Messias, que eles acreditavam. O mesmo afirmou que estes judeus podem ter sido guerreiros, podem ter sido seguidores de João Batista após algum tempo samaritanos, helênicos e outros. Se aderiram à comunidade e a presença deles contribuiu para a admissão da alta cristologia. Então, Raymond Brown, ele trabalha que os primeiros cristãos foram discípulos de Jesus, uma grande parte também discípulo de João Batista. Esses primeiros cristãos vêm de uma cristologia baixa, interpretam Jesus como o Messias e ponto, não tem Jesus Deus. Agora, a influência de helênicos e samaritanos na comunidade cristã joanina, além de ter gerado um cisma, que nós vamos ver mais à frente, gerou novas interpretações cristológicas. Como você vai olhar para um grego e falar de alguém que ressuscitou pessoas e efetuou milagres numa perspectiva messiânica? Até porque o título de Messias não tem a ver com a religião e a cultura helenística, e dizer de um ser humano que fez tantas maravilhas e milagres é afirmar que este ser humano tinha uma centelha divina, logo ele era um semideus. Sendo assim, esses cristãos helênicos que estão chegando nessa comunidade, mais judeus helenísticos, eles vão contribuir em uma reinterpretação cristológica na figura do Jesus histórico, que seria o Cristo numa perspectiva divina humana.
Os conceitos da alta cristologia causaram conflitos entre a comunidade joanina e também a divisão da mesma. O grupo que saiu acreditava que Jesus era o Deus que se fez carne. O discurso dos mesmos também afirmava que quem conhece a verdade não pecava. No entanto, a epístola de 1 João notifica uma mensagem diferente, pois esta foi endereçada para os que permaneceram na comunidade. Esta mensagem salientava que Jesus perdoou os pecados e que ele era o Filho de Deus. Então temos novas interpretações cristológicas. Isso já é possível identificar 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. Criancinhas, última hora é, e como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos se tornaram anticristos. Nisto conhecemos que é última hora. Então aqui é uma interpretação um pouco truncada, porque ela é uma interpretação interlinear feita do grego. De nós saíram, mas não eram de nós. Se, pois, de nós fossem, permaneceriam conosco. Mas para que se manifestasse que todos não são procedentes de nós, e vocês possuem a unção proveniente do Santo e compreendem tudo. Não vos escrevi porque compreendem a verdade, mas porque compreendem ele, e por ele toda mentira procede da verdade não é. Quem é o mentiroso? Senão o que nega que Jesus não é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho de maneira nenhuma tem o Pai. O que reconhece o Filho tem o Pai. O que vós ouvistes desde o princípio, e vós permaneça em vós. Permaneça o que desde o princípio ouvistes, e vós no Filho e no Pai permanecereis. E esta é a promessa que ele nos prometeu, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi sobre os vossos enganadores. E a unção que vos recebestes dele, permanecerei em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina sobre tudo, e é verdadeira e não é falsa, e como vos ensinou, permanecei nela, e agora, criancinhas, permanecei nele, para que na manifestação tenhamos coragem e não nos envergonhemos dele na sua volta. Ou seja, queridos, Brown afirma que os versos 18 e 19 se referem ao grupo que se separou da comunidade. O mesmo salienta que o autor da epístola chama este grupo de adversários, separatistas ou cismáticos. A afirmação do versículo 19, de nós saíram, mas não eram de nós, se refere à tentativa do autor de intitular o grupo que saiu de anticristos, ou seja, anticristos, os quais estavam na comunidade, mas não eram da comunidade. Então, aqui nós temos um cisma. O que ocorre às vezes hoje no pentecostalismo brasileiro, você vai ter aquele assembleianismo de Madureira, assembleianismo de missão, o cisma entre os batistas da Convenção Brasileira, batistas da Convenção Nacional e etc. Tudo isso já era muito comum no cristianismo de origem. Temos um cristianismo baixo, onde interpretava-se que Jesus era um judeu Messias. Então ele é o Messias, em grego o Cristo. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus porque ele é o Cristo, profetizado pelos profetas veterotestamentários. A vinda de gregos a essa comunidade cristã contribui na reinterpretação da pessoa de Jesus. Jesus não é só um Messias humano. No pensamento do grego, ele é um Messias na característica de Perseu e Hércules. Logo, eles começarão a construir uma figura semidivina na pessoa de Jesus.
Obviamente, esses pensamentos, em um contexto de quem veio do judaísmo e são mais conservadores, geraria conflitos, brigas, e essas brigas gerou o cisma que o autor está aqui se referindo no verso 19. O anticristo é uma figura apocalíptica de grande importância na escatologia judaica e cristã. Segundo Philip, o anticristo é um personagem mítico, adversário de Deus desde os princípios do mundo, e que foi vencido e amarrado e é apresentado como aquele que deve aparecer no tempo final para lutar com Deus e aos que lhe pertencem. Ou seja, geralmente quando se fala de anticristo, pensa-se em uma perspectiva dispensacionalista escatológica. Um anticristo que é uma espécie de governante que virá no período tribulacionário, para ser um antagônico de Deus. Se fala até de trindade satânica, né? Satanás, o antideus, o anticristo, que seria o antimessias, e o anti-espírito, que seria o falso profeta. Mas dentro do contexto aqui que nós estamos trabalhando, nada se fala disso. Os anticristos mencionados no texto são aqueles que negam que Jesus é o Cristo numa perspectiva humana. Eles estão dando títulos à figura de Jesus que vão além de um Cristo, além de um Messias humano. Eles estão tentando assimilar Jesus com características semidivinas. E isso, para um cristão que veio do judaísmo, é uma heresia, porque está tentando inserir na figura do Messias características da religião grega. Logo, teremos os conflitos. Aqui o autor historiza o anticristo, dizendo que muitos são os anticristos, ou seja, os separatistas são o anticristo. Portanto, para o autor permanecer na comunidade é ser um verdadeiro cristão, mas os separatistas entraram em contrito com outros membros da comunidade por acharem que tinham a verdadeira mensagem sobre Jesus. Os versos 20 e 21 se referem a um elogio para aqueles que continuaram na comunidade, pois o grupo que saiu alegava ser os ungidos em grego, os crismados, palavra vista somente 2 vezes no Novo Testamento. Possivelmente quem saiu já começa com aquela interpretação que seria o proto-gnosticismo, uma revelação por intermédio do conhecimento, por intermédio da gnose, da ascese, através de uma transcendência e tendo uma revelação direto de Deus. Um cristianismo não conservador e não tradicional. O autor enfoca que os ungidos são o grupo que permaneceu na comunidade, portanto, mesmo motivos que ficaram na comunidade a partir da cristologia dos que saíram na comunidade. Brown ainda salienta que os versos 22 e 23 são fragmentos das pregações dos separatistas, tendo em vista que eles afirmavam que Jesus era Deus, não se contentando somente com a ideia de Jesus ser o Cristo, ou seja, o Messias. Eles também chamavam a atenção para o fato de que Jesus não era o ungido, pois eles eram os ungidos, escolhidos para revelar os mistérios de Deus. Muito interessante. O autor da carta, que provavelmente está se direcionando à comunidade que ficou, ele está pegando fragmentos das pregações dos que saíram e redirecionando aos cristãos que ficaram, dizendo que se tem alguns ungidos, os ungidos são eles, os que ficaram, e que eles também não precisam ouvir ninguém, porque não precisam aprender de ninguém. O Senhor mesmo vai os ensinar. Então é uma jogada meio que pastoral para fortalecer a comunidade que ficou em detrimento dos que saíram, que na linguagem do redator são os errados. E ele vai sentar a madeira neles.
A comunidade estava sob a influência da teologia da divinização de Cristo, mas o autor da carta os admoesta a guardar os mandamentos, 1 João 2 e 3. Ou seja, a permanecer naquilo que eles tinham aprendido, referente ao Messias e filiação de Jesus. Referente ao messianato e filiação de Jesus. O verso 24 continua o diálogo entre o autor da epístola e os integrantes da comunidade, mantendo a posição de que Jesus era o Filho de Deus. Então, o título de Filho de Deus não era um título de Filho de Deus com uma essência divina, numa perspectiva que posteriormente foi até discutida no Concílio Niceno-Constantipoloniano. Filho de Deus, ele vem de uma tradição lá do Antigo Testamento, ligado a uma ideia mais exclusivista da Israel como nação suprema, do Deus de Israel como Deus verdadeiro, que tem o seu povo, que são os seus filhos. Então, numa visão mais tradicionalista, Jesus é filho de Deus, numa perspectiva de ser um bom judeu, um grande rabino, um Messias. Para os separatistas, ele só pode ser filho de Deus em uma mesma ótica de Hércules e Zeus. Filho de Deus herdando características divinas do Pai. O mesmo também alude que permanecer no Filho e no Pai é permanecer na mensagem que a comunidade ouviu desde o princípio. Os versos 25 e 26 retratam uma tentativa do autor de confrontar os vestígios dos ensinamentos dos separatistas, tendo em vista que eles afirmavam ter a vida eterna. E o autor quer dizer que quem usufrui desta promessa são os que permaneceram na comunidade, ou seja, novamente ele está ressignificando a teologia dos que saíram e redirecionando aos que ficaram. Nos versos 27 e 28, o autor assegura que a comunidade não precisa que ninguém os ensine coisa alguma, pois o mesmo estava tentando retirar dentre a comunidade tudo o que eles ouviram e aprenderam dos separatistas. O mesmo tenta legitimar esta afirmação, aludindo que os integrantes da comunidade receberam de Jesus uma unção que era suficiente para lhes ensinar todas as coisas. Sendo assim, eles não precisavam dar ouvidos aos ensinamentos dos separatistas, ou seja, quem saiu não tem nada a que vos ensinar, mas eu vos digo, vocês recebem do alto, o ensinamento que vocês receberam, fique nele. Então é um pastor redirecionando fragmentos da própria teologia dos que saíram para redirecionar a comunidade que permaneceu. E também, claro, usando os que saíram como bodes expiatórios para enaltecer os que ficaram. No entanto, os que saíram levaram uma outra interpretação cristológica, que Jesus era divino humano. E isso foi discutido e defendido no Concílio de Nicéia e posteriormente defendido pelo cristianismo romano e protestante, de tal forma que hoje entende-se que Jesus é Deus da mesma essência divina que o Pai. Aí vem a pergunta: os que saíram estavam errados? Nem sempre quem sai está errado, né? Enfim, temos aqui a bibliografia. Espero que contribua bastante com os vossos estudos. Um outro tema que veio depois desse foi um tema mais da sociologia da religião, História, Expansão e Controvérsias do Assembleianismo Brasileiro, de 1910 a 1930. Finalizamos o nosso estudo. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por adquirir a nossa aula e que o Criador vos abençoe com toda sorte de bênção. Shalom e até a próxima aula.